Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do canal da Optatus Consultoria, bem-vindos ao sucesso. Hoje nós vamos falar sobre como formar preço, especialmente para bares e restaurantes. Meu nome é Paula Renata, nós temos como convidado hoje o Fernando, o Luiz Fernando, que ele é criador, do grupo Amigos Ajudam Amigos. Só vamos aguardar um minutinho que o Luiz Fernando vai entrar. Boa noite, pessoal. Que bom todo mundo aqui hoje. Bastante gente já assistindo. Bem-vindos. Todos estão me ouvindo? Olha lá, ele vai participar agora, vamos ver. Vamos ver se o Luiz Fernando consegue aceitar. Ô Luiz, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu só ver aqui que a câmera tá querendo, não tá aparecendo aqui ainda. É normal, assim mesmo. Como é que você tá, Luiz? Tudo bem? Ótimo, ótimo. Você está conseguindo me ver? Só para eu ter uma ideia. Não, eu estou vendo o seu computador e uma porta lá no Ah! fundo. Virou a câmera ao contrário. Agora ficou bom, Luiz. Tudo bem? Agora sim, pô. Coisa de novato, né? Não conheço nada desse Instagram. Ai, Essa, o normal, é assim mesmo. essa pandemia me forçando a aprender essas coisas, né? Mas você sabe que é muito bom isso, né? Eu também era meio resistente a fazer vídeos, a participar de lives. O pessoal como me convidava, eu meio que fugia. Mas agora não tem jeito, né? Tudo é online. Se a gente não fizer, a gente não consegue passar nada de mensagem para ninguém, né? Todo mundo só tem essa, vamos dizer assim, esse canal agora, né? Ah, é verdade. Eu tô vendo que uma galera tá entrando, graças a Deus, Maurício, Infinita Que Gula, legal, né? Eu também estou bem feliz. Daniel. Olha só, o Adejar, o Maurício. Tem bastante gente entrando aqui, ó. Tem mais o Hum, Diogo, muita gente, o Mar- Wagner, o Carlão. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom, eu estava me apresentando no início, né? Mas muita gente ainda não estava, então só fazer uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Meu nome é Paula Renata, eu sou fundadora da Optatus Consultoria, é uma empresa de consultoria e assessoria para a gestão financeira de micro e pequenas empresas. E hoje a gente está aqui fazendo uma live com o Luiz, né, Luiz? Gostaria que você se apresentasse para falar para o pessoal o que você faz, né? Qual a função do grupo, né? Amigos ajudam amigos. Vamos lá, Luiz. Que legal. Bom, olá, boa noite a todos. Muito obrigado. Aí já estou vendo que já tem 11 pessoas numa live. É raro ter 11 pessoas já no começo. Que fico feliz. Bom, eu sou Luiz Fernando, do grupo Amigos Ajudam Amigos. Foi um grupo criado para ajudar os donos de bares, restaurantes e delivery a passar pela crise. Tá? Eu trabalho com bares e restaurantes há muitos anos. E eu percebi que no meio dessa crise que aconteceu, precisávamos nos unir para conseguir um ajudar o outro. Então eu criei o grupo exatamente para isso, só para ter um local onde as pessoas pudessem se unir e ter ideias para conseguir juntos enfrentar essa crise. E olha, pelos números, né, que a gente analisa todo dia lá no grupo, graças a Deus está indo muito bem. O pessoal está conseguindo enfrentar, está conseguindo se reinventar. E, pessoal, a Paula Renata já foi minha instrutora de gestão financeira. Por favor, aproveita esse tempo que vocês vão ter com ela hoje. Quando eu tive aula com ela, eu mudei muita coisa da minha precificação na época.
eu achava que eu estava destruindo de vender, que eu estava sendo o cara em Santos, que eu mais vendia, o produto que eu vendia na época. E, a, nossa, na aula dela eu percebi que quanto eu mais vendesse, mais profundo eu estava cavando. A gente mudou muita coisa com uma aula só. É, Bom, foi legal. aproveita e bora lá. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Paula. Imagina, Luiz, muito obrigada a você. Inclusive, você esqueceu de falar dos consultores, né, que participam do grupo, que eu acho que é fundamental, os consultores. A gente está em quantos que nós estamos? Eu inclusive, Hoje estão estou em 15 15. consultores Então, da somos. parte financeira, da parte de RH, da parte de marketing, da parte de sistemas, da parte de infraestrutura. E todos, e o legal, né? Todos com trabalho voluntário para ajudar os restaurantes, né? Isso que eu acho sensacional. A gente conseguiu formar um time muito forte ali. E você vê, os resultados estão aparecendo. Agradeço muito você por fazer parte desse Imagina. time aí. Obrigada a você pelo convite. Eu adoro. Eu adoro ajudar e assim, quanto mais a gente ajuda, mais a gente se sente bem, né? Parece que ajudar faz bem, né? É isso Verdade. aí. Pessoal, a gente teve algumas perguntas já no grupo, né? Que a gente lançou antes essa live para o grupo, né, participar conforme o pessoal tivesse dúvidas, tal, e a gente formulou algumas questões conforme foi falado no grupo. Eu vou pedir para vocês, quem está aqui ao vivo agora, se quiser compartilhar essa live, né, ajudar mais pessoas, a chegar em mais pessoas, porque a live está só iniciando. E quem puder também dar um likezinho aí, que ajuda a gente a atingir mais pessoas, né? Que quanto mais gente for atingida, eu acho que menos o Brasil vai sofrer com a pandemia, né? A gente costuma falar que a formação de preço é um dos itens mais importantes, né, para o empresário. E muitos têm muitas dúvidas, né, em questão de precificação, segue o concorrente, e na época de crise isso se agrava, né? Se a gente for seguir o concorrente nessa época, muitos vão para o buraco junto com o concorrente. Então a gente tem que ter técnicas para isso. Então eu peço que vocês compartilhem, né? Compartilhem agora, dê o likezinho aí para a gente conseguir atingir mais pessoas. E se vocês tiverem dúvidas, né, também sobre precificação, por favor, pode ir escrevendo aqui no chat que o Luiz vai estar atento. A gente vai primeiro falar sobre as questões já mencionadas no grupo, mas depois, se der tempo no final, a gente fala também sobre as questões que foram colocadas aqui, tá bom? Vamos lá, Luiz. Beleza, é isso aí, pessoal. Ó, por favor, quem tiver dúvida, vai colocando. Se eu não estiver olhando para a câmera, é que eu estou anotando aqui, tá? Não se preocupem, não. Que eu tô com dois monitores aqui como o meu erro no início já coisou, né? Já Tá me super acusou. equipado aí, hein? Mas vamos lá. Bom, eu separei algumas perguntas lá do grupo, onde são as perguntas mais importantes aí que ocorrem para donos de bares e restaurantes, que é o nosso meio lá, é o nosso público. E a primeira coisa que perguntam sempre é o que é necessário para realizar a precificação em bares e restaurantes. Boa pergunta, hein? Falando especificamente, né, de bares e restaurantes, o que que acontece com a maioria dos meus clientes que eu fico apavorada, né? Eu chego num bar, num restaurante, ninguém tem ficha técnica. Então, assim, como que vocês vão formar o preço de um item, né, de uma produção, de um prato, de um salgado, de qualquer coisa, se vocês não tiverem a ficha técnica, que vai saber com a ficha técnica exatamente qual o custo daquele item, né, daquele item produzido. Então, por exemplo, se você tem uma pizzaria, obrigatoriamente você tem que ter a ficha técnica. A ficha técnica, para quem não sabe, é aquela receitinha, né? É como se você pegasse a receita de bolo da tua avó e colocasse preço em cada item.
E aí, numa pizza, por exemplo, você vai ter o preço de quanto custa e quanto vai, por exemplo, naquela receita de farinha, de mussarela, sei lá, tomate, tudo que você vai colocar naquela pizza, quanto custa, né? E exatamente as medidas, para ter também padrão, Luiz, porque é muito importante a ficha técnica não só para precificação, ela é muito importante para que o empresário crie um padrão daquela pizza ou daquele salgado, qualquer item que ele esteja produzindo. Porque quem for no seu restaurante, ele vai querer consumir a mesma coisa na próxima vez, né? Então, por exemplo, se eu vou no McDonald's, né, um exemplo clássico, eu vou comer aí um Big Mac. Independente da cidade que eu for, eu vou comer o mesmo lanche. E é isso que as pessoas também esperam, né? Então, com a ficha técnica, além de você conseguir precificar, né? Por que que você vai conseguir precificar? Porque você vai saber o custo. Já num item, por exemplo, você vai comprar um refrigerante, uma cerveja, o custo daquilo é o valor da tua nota fiscal, mais os impostos, né, o valor unitário. Agora, quando você produz o alimento, você tem que ter a ficha técnica para saber o custo. E o custo, só o custo basta? Não. Se você é o item principal, né? Sem saber custo, você não tem como formar preço, tá? Depois você tem que ter também o teu DRE, né? O famoso DRE que eu adoro como contadora, é o demonstrativo de resultado do exercício. É apurado mensalmente, né? De uma forma mais básica, mais simplificada, não é o mesmo, vamos dizer assim, não é tão complexo quanto um demonstrativo que a gente aprende na faculdade, por exemplo, que o contador vai fazer para empresas grandes. Não, é um demonstrativo mais simples, mais eficiente, para que vocês consigam aí formar o preço de uma forma correta. Porque com os indicadores, né, do próprio demonstrativo de resultado, a gente vai extrair alguns indicadores, um deles vai ser o markup. E o markup a gente vai aplicar para a formação de preço. Nossa, quanta coisa, hein, Luiz? Eu acho Tô que eu tô lembrando falando aqui. demais aqui, viu? Tô lembrando aqui, nossa senhora. É muita O coisa. markup me fazia. Eu acho que faz todos os restaurantes, o markup faz todos os restaurantes pensar que tá certo. É, Porque acho que vem da avó. Minha avó falava isso. Compra por um, vende por dois, que vai dar certo. é. O Não é bem markup assim. não é bem assim, né? O markup, na verdade, para quem não sabe, né, é um índice multiplicador, mas também pode ser um índice divisor. Mas é um índice para formação de preço, que ele é calculado conforme os seus percentuais, né, de despesas fixas, despesas variáveis, lucratividade pretendida, em proporção, né, em relação ao seu faturamento médio. Então, assim, sempre que você for fazer uma formação de preço, é importante também observarem que você não vai fazer a formação de preço com um único DRE. Você tem que pegar a média, né? A média de faturamento, por quê? Porque ainda mais falando na Baixada Santista, né, que eu acho que a maioria, quem está assistindo aqui é da Baixada, tem épocas de alta temporada, né? No inverno, às vezes algumas empresas vendem mais, outras um pouco menos, então tem essa sazonalidade no faturamento. Então vocês têm sempre que reparar isso, né? Quanto que é o seu faturamento médio e quanto em percentual é equivalente a isso as despesas fixas. Então por isso precisa ser o faturamento médio, né? Porque senão o que acontece? No verão, por exemplo, quando todo mundo vende muito, né? O que acontece? O percentual da sua despesa fixa, ela fica muito baixo, né? O percentual fica muito baixo em relação ao seu faturamento. Então, se você não pega uma média, aí você tem um markup que não vai cobrir seus gastos no inverno, por exemplo. Isso dando um exemplo, né, de alta temporada, tudo mais. Mas eu sei que, assim, alguns restaurantes vão falar assim, não, no verão eu não vendo quase nada. Eu vendo mais no inverno. Então, é claro que cada um tem a sua
especificidade, né, de negócio, mas o importante é ter a média, pelo menos de 6 meses aí para calcular. Legal, legal. Então pega 6 meses de despesas fixas, mais o custo dos produtos que vão naquele produto, para para pelo menos gerar um custo mínimo viável lá, né? Na Mas verdade, assim, olha, eu vou passar a formulazinha básica aqui. Eu sei que falando só fica meio complexo, né? Mas para você fazer o markup, primeiro, você tem que ter o demonstrativo de resultado do exercício, tá? Fazendo o DRE corretamente, porque muitas pessoas não fazem corretamente, a gente tem que calcular corretamente. Você vai ter lá, por exemplo, vou falar uma estrutura básica, né? Tem lá o faturamento, menos os custos da mercadoria vendida, né? Menos despesas variáveis, vai ser igual à sua margem de contribuição. Menos as suas despesas fixas é igual ao seu lucro, ou o seu prejuízo, o seu resultado, tá? Em cada um desses valores que você chegou, se você dividir, né, pelo valor total do teu faturamento e multiplicar por 100, você tem um percentual, certo? E aí você vai pegar esse percentual, tá, para fazer a formação de preço. Então, a fórmula do markup anotem aí, gente, eu não tô com telinha aqui, vai ser difícil, eu devia ter feito um papelzinho, né, para um cartaz aqui. eu tô te pegando no pulo aqui, fala a verdade. Mas tem uma fórmula específica, né, para fazer o markup, que seria o quê? Número 1, tá? Sempre o 1, dividido por 100% menos todos esses percentuais que a gente falou agora. Menos percentual da despesa fixa, percentual da despesa variável e a lucratividade desejada, tá? Então, esses percentuais, você vai tirar o 100%, você tira todos esses percentuais e você divide isso daí, tá? E aí que você chega no markup. Esse markup, ele muitas vezes ele pode ficar um pouco alto, né? E a gente acho que tem uma dúvida aí do pessoal, né? Que você comentou comigo que eu vou falar sobre isso, tá? Às vezes o percentual fica meio fora de mercado, né? Então a gente vai comentar já já sobre isso aí, né, Luiz? Ah, sim. Isso é importante porque, por exemplo, o pessoal pelo menos lá no grupo, eles têm que montar uma pizza, que seja. Tô vendo que o Dei Fratelli acabou de entrar, ele é parceiraço nosso, né? Tanto Sim. seu quanto meu. E assim, como considerar as despesas no preço de cada produto? Então, se você calcular esse markup, você vai aplicar na sua ficha técnica, no custo total do teu prato. Então, por exemplo, se você fez uma pizza, o custo total da pizza, vamos lá, vamos por R$ 15, um exemplo. Se o seu markup for 3, por exemplo, a sua pizza, o preço dela, você vai multiplicar 15 vezes 3, vai chegar nos 45, que vai ser o preço da sua pizza. Mas, o que acontece? Eu tendo esse markup, e muitas vezes, pessoal, vocês vão perceber que o markup fica fora do preço de mercado, né? Por quê? Porque ficou alto demais. E aí você não consegue aplicar esse valor, né, do markup no custo. O que você pode fazer, né, quando isso acontece? Você pode negociar com seus fornecedores sem reduzir, pessoal, nunca reduzam a qualidade do teu produto, pelo amor de Deus, isso é um tiro no pé, né? Às vezes, que nem, teve uma vez que eu fui no restaurante, né, e sempre eu pedia a mesma porção, né, de batata frita, aquelas bem light, né, batata frita com cheddar e tal, com catupiry, tudo bem gostoso, bem light mesmo. Cheguei um belo dia, esse barzinho aí, esse restaurante tinha trocado, o catupiry já não era mais original, era requeijão, o cheddar já não era um cheddar bom, de qualidade. Eu sei que assim, eu nunca mais voltei. E eu era cliente há muitos anos, eu adorava aquela porção. Então, se você reduzir a qualidade do seu produto para você ganhar no preço, pessoal, é um tiro no pé.
Então tem que ter um diferencial, porque com diferencial você consegue cobrar mais caro, né? Dependendo do público-alvo, é lógico, né? Mas também tem que revisar aí as suas despesas fixas, né? Porque muitas vezes você está num padrão que não pode mais, né? Falando muitas Tentar vezes, recuperar, né? E muitas para vezes, recuperar esse cliente que foi embora, não, é muito difícil, né? Ele recupera. voltar. Dificilmente. Eu falo por mim, eu não voltei mais. Você É, está acostumado a receber um produto, a comprar aquele produto, de repente muda completamente, né? Por isso que é importante a ficha técnica, a qualidade do produto, né? E aí, quando o markup ficar alto, você vai ter que fazer algumas revisões aí. e isso, em relação a isso, existe alguma porcentagem segura para poder precificar um produto? Então, não, eu não posso falar que o seu negócio, o markup seu é 2 e o do outro é 3, entendeu? Tudo vai depender de qual percentual que vai ser, que você vai encontrar no seu DRE. De despesas fixas, de despesas variáveis. Inclusive, pessoal, é muito importante que vocês negociem essas despesas variáveis, né? Com o iFood, eu acho que é mais difícil negociar, mas nunca é impossível, né? A tentativa aí de você negociar com a taxa do cartão, né? Quando você vende com cartão de crédito, cartão de débito, isso é muito importante, a negociação. Você tem que fazer negociação sempre, né? Inclusive, só imposto que não tem como você negociar, né? Mas o restante você pode e deve, né? Inclusive, assim, uma coisa que eu digo sempre, negociação de aluguéis, né? Porque o aluguel em Santos, principalmente, né? Baixada Santista, o aluguel é um absurdo. Ele representa muito nas despesas fixas, né, da empresa. Então, principalmente nessa época de pandemia, negociar aluguel, negociar essas despesas, reduzir muito essas despesas fixas para que vocês consigam ter um markup menor, mas não existe número mágico. Eu costumo dizer que eu tenho a fórmula mágica, né? Que é a fórmula de calcular corretamente o DRE, de calcular corretamente o markup. Isso é a fórmula mágica. Que também a gente tem que formar preço é uma arte, né? Você tem que saber formar preço, porque muitas vezes você não chega no número correto, ou você tem muitas despesas financeiras e isso vai afetar o seu resultado, tá? Então, quem tem, por exemplo, muitos empréstimos, muitos financiamentos, né? Parcelamentos de impostos, isso tudo vai acarretar os juros que você paga, né? Que vai fazer parte do DRE, vai aumentar a sua despesa financeira e isso vai fazer com que seu markup fique muito alto e talvez fora de mercado. Aí a gente tem um outro jeitinho aí para É fazer isso que eu ia te vocês chegarem. perguntar. Aí o pessoal fez os cálculos, fez a aula lá de gestão financeira, fez todas as dicas que você aplicou, todas as fórmulas, chegou no markup, o ideal, vamos dizer assim, markup de 3, markup de 4. Só que, aí legal. Então, se a pizza custa R$ 15, vou vender por 60. Esse é o meu ideal. Só que o concorrente vende por 30. Então, essa pizza, o markup ficou muito alto e ficou fora do mercado. Quais são as outras dicas que você pode dar para esse cara que ficou com markup muito alto? Então vamos lá. Se ele ficou com um markup muito alto, provavelmente ele está com prejuízo, tá? Ou ele tem uma estrutura que não é compatível ao negócio dele. Então, a maioria das vezes ele está com prejuízo por causa disso, né? Ou mesmo por causa da crise, qualquer motivo desses. Então, se o markup ficou alto, pessoal, a gente costuma fazer uma simulação de DRE, um DRE simulado, com a sua meta de faturamento, que vai ser o quê? Pelo menos o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, assim, momento de crise, eu não estou conseguindo lucro, eu estou no prejuízo, eu não vou colocar uma meta aí de faturamento ou uma meta de markup de 10% de lucratividade, porque mesmo Chegou no porque break-even. mesmo porque quando você vai calcular na fórmula, o teu markup vai ficar negativo, aí vocês vão me xingar, entendeu? Então, assim,
Quando você está operando no prejuízo, com prejuízo, o seu markup ele fica altíssimo. Quando você tenta colocar alguma lucratividade ali, porque lembra, né, o percentual que você vai colocar, são os percentuais de quantos é representado, né, de despesas fixas, variáveis e lucratividade, né, em relação ao seu faturamento médio e também todas essas despesas médias, né. Então, quando você for fazer o cálculo, você vai verificar que se você colocar qualquer lucratividade ali, muitas vezes o markup dá negativo. Então, distorce completamente o resultado. Então, o que você tem que fazer? Calcular o ponto de equilíbrio do seu negócio, e aí essa vai ser a sua meta de faturamento, tá? E com base nessa meta de faturamento, que você vai ter que atingir a meta de faturamento, não tem como escapar, e você tem uma outra meta, né? De qualquer maneira, você ia ter que vender uma quantidade mínima, né? Não basta calcular o preço se você não tem uma quantidade mínima a ser vendida, né? Porque se você vender uma pizza naquele preço, você não vai ter uma lucratividade desejada. Você tem que vender de acordo com a lucratividade, a meta de faturamento conforme a lucratividade. Mas no caso, se você está com prejuízo, a primeira meta é o ponto de equilíbrio, até você atingir. Depois que você atingiu, você vai 5%, 7%, 10% e aí vai. Então, a gente fazendo uma simulação do teu DRE, tá? Faz uma simulação com base no seu ponto de equilíbrio, aí os seus percentuais de despesas fixas, variáveis vão diminuir. E a sua lucratividade, se é ponto de equilíbrio, tem que ser 0, né? Então, só aí você já consegue um markup menor. Só que, obrigatoriamente, você tem que atingir seu ponto de equilíbrio, né? Seu faturamento de ponto de equilíbrio, porque senão você vai para o brejo, né? Vamos dizer assim. E não adianta, né, pessoal, olhar o teu concorrente como, por exemplo, eu estou fazendo pizza e meu concorrente vende a mesma pizza de mussarela por R$ 20 e o meu markup eu tenho que cobrar 25. Dependendo do meu público-alvo, eu consigo cobrar 25, certo? Se for o mesmo público, vai ser um pouco mais difícil, mas eu tenho que ter um diferencial, primeira coisa. Eu costumo dizer, não briguem por preço, né? Se diferencie, porque aí você consegue ter uma competitividade, né, no mercado. Mas olhar só para o concorrente, você não consegue sobreviver, né? Se você, por exemplo, você deveria estar cobrando 25 no seu markup, e aí você, de repente, quer reduzir para 20, porque você não está conseguindo vender aquela pizza. Ok, só que você tem que ter uma meta de faturamento, aquele markup você tem que calcular conforme a sua meta de faturamento, uma coisa tem que estar ligada à outra, porque senão você vai ficar com prejuízo no final do mês. E aí vai junto com o concorrente pro brejo, né? Não, não pode. É Não pode ficar complicado. olhando só para o concorrente, né? Não, nunca. Pode. Tem que se diferenciar. E assim, eu vejo que o pessoal, pelo menos nessa pandemia, estão muito focados em atingir o ponto de equilíbrio. Atingir o ponto de equilíbrio já é Já sucesso. está ótimo, né? Só Inclusive, Luiz, é importante calcular corretamente esse ponto de equilíbrio, tá? Por quê? Porque também é calculado em cima do DRE. Se a pessoa não tiver, porque existe, né, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico, tá? Então, nesse caso, a gente precisa atingir o ponto de equilíbrio financeiro, que é para pagar todas as contas, né? Então, a gente tem aí todas as regrinhas para fazer o ponto de equilíbrio. Aliás, eu faço consultoria, tá, pessoal? Se alguém tiver dúvida, entre lá no meu Insta, aqui, né, no meu Insta, mande um recadinho para mim, a gente agenda uma reunião, porque eu tenho ajudado bastante gente aí que estava fazendo o cálculo errado. E aí também começa a complicar, eu né? sou um desses. Eu sou um desses que estava calculando totalmente errado. Totalmente errado. Porque assim, a gente pensa uma pizza. Vai queijo, vai R$ 5 de queijo, tanto de tal, deu um preço final lá de meu custo de R$ 10. Vendo por 20, tô sensacional. Só que não contou a mão de obra do cara que faz a pizza, a lenha, a energia, É,
o quanto foi investido, isso é uma coisa que eu acho que ninguém leva em consideração. Quanto foi investido naquele restaurante para ele ficar em pé? E se eu pegasse esse mesmo dinheiro e colocasse no tesouro? Será que Exatamente. daria? Pô, se daria, para que eu vou ficar me esforçando? Para que eu vou ficar, para que eu vou ficar me estressando, sendo que eu posso ficar dormindo e ganhando? E, o... e Uma vez... assim, agora... pode falar, desculpa. Não, não, pode terminar, desculpa. Não, agora eu quero que você, com isso em mente, tá? A outra tá adorando o exemplo das pizzas. Pizza É a é Bibi, né? sensacional, né? Massa, recheio, todo mundo pensa na massa, recheio, nossa senhora, é onde acontece as mágicas ali no final, né? No DRL. É. Então, vamos lá. Quais os principais pontos a serem controlados para que a gestão de uma pizzaria, de um bar, seja eficiente? Não seja perfeita. A gente sabe que perfeição é difícil, mas para que seja eficiente. Então vamos lá. Para que seja eficiente, né, você vai ter que ter o controle. Primeira coisa, pessoal, o sobrenome de vocês que é de restaurante é ficha técnica. Pronto. Não tem outro caso, não tem como você sobreviver sem ficha técnica, tá? Eu sei que assim, às vezes as pessoas falam, ai, mas é muito difícil, é muito complexo, demora muito, é muito, né? Eu não tenho tempo para fazer. Pessoal, se vocês não tiverem tempo para cuidar da gestão do teu negócio, então por que que você está no teu negócio, né? Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vendo a cor do dinheiro. Então, você precisa ter ficha técnica, primeira coisa, tá? Segundo, como eu estou falando aqui, para fazer o demonstrativo de resultado do exercício, que é o DRE, você tem que ter os controles financeiros, né? Principalmente uma coisa também, Luiz, que pega muito em restaurante, vamos lá. O pessoal costuma falar assim, olha, o meu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é igual a compra que eu compro semanalmente, é o valor da compra. Não, porque sempre você tem estoque. E outra coisa, pessoal, você tem que verificar o seu custo de mercadoria vendida, se ele bate com a sua ficha técnica de cada item que você vendeu naquele mês, né? A quantidade vendida vezes o custo do que você vendeu, se está batendo com o que você realmente está tirando do teu estoque. Porque senão você pode estar sendo lesado aí, tendo desperdício, né? Até mesmo extravios, né? Furtos que você não está percebendo, e aí você admite esse custo alto, né, para o teu negócio e admite que isso daí é o resultado. Eu, inclusive, uma vez eu fiz uma consultoria no restaurante que a pessoa não fazia ficha técnica, ela tinha uma cozinheira há mais de 10 anos fazendo a mesma função ali, né, de cozinheira e tal, então ela falou assim para mim, não, Renata, fica tranquila, a minha ficha técnica, aliás, o meu CMV, eu sei exatamente quanto que é o que eu gasto semanalmente, então eu vejo mensalmente quanto que é, e é isso. Eu falei assim, não, a gente vai fazer a ficha técnica dos seus pratos. E aí ela fez a ficha técnica, calculou, e ela percebeu que o que ela comprava para uma semana poderia ter durado para 2 semanas e meia. Então, imagina, há 10 anos ela estava sendo roubada. Ah, Ela estava alimentando aí um batalhão, né? E aí? Por que que o restaurante não dava certo? Não é porque a má gestão, nada disso. É porque realmente ela não tinha ficha técnica, né? E isso acaba sendo uma má gestão, né? Acaba sendo. Mas assim, não no operacional em si, mas o custo de mercadoria estava muito alto, coisa que não deveria ser, né? Então, assim, tem que ter o controle de estoque, tem que ter ficha técnica, tem que ter a negociação com os fornecedores, tem que ter um bom atendimento, falando, né, em um diferencial, né? As pessoas falando em qualquer mercadoria, todo mundo tem que ter um bom atendimento, um bom produto para poder se diferenciar e aí conseguir fazer uma formação de preço com mais eficiência, uma gestão financeira eficiente, e é isso. que legal. Ah, E ó, já uma outra estamos. coisa que...
E uma outra coisa que é importante, Fernando, que eu não citei, é que, por exemplo, se o restaurante estiver indo bem, a gente conseguir fazer aí a verificação dos markups, né? Cada produto, ele pode ter uma margem diferente, né? Então, assim, você não precisa ter um markup único para todos os produtos. Você pode ter um markup para cada produto. Então, aquele produto que é mais diferenciado, você consegue ganhar mais nele. Aquele produto que ele é comum, que o teu concorrente também possui, você vai ganhar menos, mas aí um pelo outro você ganha na média, né? E aí sempre forçando as promoções aí naquelas, ou mesmo o atendimento, né, dos garçons, tudo mais, às vezes do delivery, oferecendo aquilo que te dá mais margem, que isso vai te aumentar o resultado lá no final. Ah, que legal. Isso a gente tava atendendo um restaurante essa semana que ele compra um produto por X, vende por 10x. Falei, caramba, Nossa, que bom. sensacional. E quantos desse produto você vendeu ano passado? Dois. É, Teve R$ 20. Você vê que é complicado. É muito importante ter a ficha técnica exatamente por isso e fazer os controles financeiros, porque numa dessas, o cara pensando que estava com markup alto e estava destruindo, na verdade, aquele produto, pelo menos, não estava dando lucro nenhum. Tira, sim, tira. tira, troca, Exatamente. inventa um novo. Pô, a gente está no meio da pandemia, bora! E assim, acontece muito, muito. Muito. O, o que o pessoal está pedindo aqui, Paula, vamos Uhum. lá, ó. Vamos lá. Depois, para você colocar, não agora, tá? Para você colocar a fórmula do markup. É um sobre Tá. 100 menos a coisa, mas É, depois você coloca eu o. coloco na descrição da live, pode ser? Porque agora, se eu mexer aqui, eu tenho medo de Não, não, cair. não. Eu também não sou Eu muito boa também. nessas coisas de tecnologia, gente. Quando terminar, eu coloco. Eu também. Nossa, se eu mexer aqui, cai tudo e eu não volto, eu não sei voltar. Uma coisa que está acontecendo muito, muito mesmo, pelo menos para pizzaria, né? Conforme a gente está conversando de pizza, o preço dos insumos está subindo demais. Mussarela, então, que era 18, R$ 19, está R$ 30. E para repassar isso é muito difícil, porque você teria que praticamente dobrar o valor da pizza. Uhum. Como fazer nesse caso quando o insumo Tá muito dispara? alto. Então, falando em pizza, principalmente, mussarela vai em tudo praticamente, né? Aí você tem um grande problema, realmente você vai ter um grande problema. E pizza, não sei se todos os pizzaiolo que estão aqui ou todas as pizzarias que estão aqui vão concordar comigo, mas a pizza de mussarela, ela é muito tradicional e é uma das pizzas que nós tínhamos na cabeça que é uma das mais baratas. Só que não é, porque é caro, muito caro, a mussarela é muito cara. Então, como fazer, né? Primeira coisa, para repassar vai ficar complicado, então você vai ter que vender em maior quantidade, tá? Então vocês vão ter que começar a mudar, é o que eu falei, se o markup ficou alto, né? Se for ficar alto, a meta vai passar a ser meta de venda para você não ter que repassar o preço que deveria ser, tá? Então essa é uma das alternativas. Outra alternativa seria substituir aquelas pizzas que vão aqueles insumos. No caso da mussarela eu sei que é muito difícil, mas vamos supor o tomate, outra coisa, o presunto, algumas coisas assim. Você substitui as pizzas e deixa algumas pizzas no cardápio que te geram mais margem, para que você consiga ter um preço adequado, né? Porque o que acontece? Se você forçar a venda naquilo que você não vai conseguir, vamos supor que você não vai conseguir aumentar o seu preço. E aí você vai continuar vendendo na mesma quantidade. E com o preço errado, você vai fechar, meu amigo. Não vai ter outro resultado. A gente não tem, é matemática, sabe? Gestão financeira tem muita similaridade com matemática, né? 2 mais 2 são 4. Se você não estiver fazendo a sua lição de casa, que é
Se você não conseguir passar o teu preço, né, que muitas vezes não consegue mesmo, ainda mais em época de crise, né, então a gente vai ter que ou se diferenciar ou trocar os produtos, vamos ter que dar uma rebolada aí. Verificar os produtos que você tem mais margem, por exemplo, e fixar essa venda, faça promoção nessas que você tem mais margens, né? Divulgue mais para que você consiga atingir seu resultado. Acho que seria basicamente isso. Tem uma frase que meu avô me ensinou que ele fala assim: pior que não vender é vender com prejuízo. Se Exatamente. for para vender com prejuízo, não vende, ponto final. Porque quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Ah, E é aí que entra a ficha técnica, Luiz. Porque se você não sabe quanto custa, como você sabe por quanto você vai vender se é o suficiente? Porque é aquela história, né? Eu também já fui comerciante, né? E o pessoal na minha época também falava que... Eu sou contadora, então eu não fazia isso. Mas assim, eu tinha muitos amigos ali, colegas de loja, que eles falavam, eu multiplico por 2. Tenho clientes também que faziam isso antes de ter minha aula, né, Luiz? Mas assim, multiplicar por 2, quem falou que 2 é seu markup? Quem calculou isso, não é? Podia ser o markup daquela pessoa que te falou que multiplicava por 2, mas isso passou e viralizou, né? Falando em linguagem de verdade. internet, viralizou. Todo mundo multiplicava por 2. Agora, se você brincar, é 2,5, porque agora tem inflação. Gente, não é isso. Cada um tem o seu markup, tá? Então, é importante que vocês verifiquem isso, para não cair na bobagem de fazer essa multiplicação tão simples, né? E no final do mês não conseguir pagar as contas. Eu posso falar o que aconteceu comigo. Lá na época, a gente fez. Eu tinha esse esquema: compra por um, vende por dois. Só que na planilha que a gente fez lá, as despesas fixas com salários era mais de 50% do faturamento. E aí você calcula o markup e você vê que 2 não dava nem para É. começar a brincadeira. Mas aí, Luiz, também é importante revisar a estrutura. Porque É isso que eu ia falar. por exemplo, se você tem aí 50% só de funcionário, será que você precisa de tantos funcionários assim? Será que... Não estou mandando ninguém demitir ninguém, gente, não é isso. Mas a gente tem que revisar a estrutura, a gente tem que trabalhar com a realidade. E se você não tem jeito, né? Precisa de todo aquele pessoal, então você tem que ter uma meta de faturamento maior. Porque... Vamos lá, né? Falando em alguns números aí de restaurantes, né? O custo de mercadoria vendida para quem controla o estoque, tem ficha técnica, faz tudo direitinho, costuma girar em torno de 35% a 40%, tá? Do faturamento. Então vamos fazer uma continha besta, né? Se você for considerar aí uns 10%, que é mais do que isso, geralmente é mais do que isso, mas uns 10% de despesas variáveis, tá? Vamos calcular os 40% de despesas, aliás, de custo de mercadoria vendida, que a gente chutou aí de 35 a 40 quando tá bonitinho, tá redondinho. Sobra de margem 50% só. Se você tem uma folha de pagamento, né, que não seja aí operacional, que não esteja indo lá no custo de 50%, você já zerou. Como você vai pagar seu aluguel? Como você vai pagar seu prolabore? Como você vai pagar todas as despesas? Água, luz, telefone, contador? Não tem como. Você fecha a sua empresa, né? E o pior, hoje em dia tem eu falo assim, o dono de restaurante tem muito sócio. Que tem o iFood, tem o Uber Eats, tem o imposto, que é altíssimo, né? Mas é o mesmo, a regra é a mesma para todas, tá? Então, o importante é o custo, por mais que ele consiga pagar tudo, isso acontecia comigo, eu negociava os insumos para 60 dias, chegava nos 60 dias, vinha paulada lá e ou vinha as taxas do iFood, ou vinha a taxa do não sei o que lá, a taxa do cartão. Nossa, a taxa do cartão impressionante.
É muito caro, Como, né? Tem como que ser come, né? negociado. Deixa eu E hoje te, em dia todo mundo usa cartão. é, deixa eu comentar uma coisa que muito importante do que você citou agora, Luiz. Quando a gente faz o DRE para calcular esses percentuais, a gente vai fazer o DRE pelo regime de competência. Independente de eu ter, por exemplo, pago a mercadoria que eu vendi daqui 60 dias, o custo daquela mercadoria vendida, ela é referente àquele mês, tá? Então, no DRE é muito complexo isso, por isso que eu falo, eu sou chata para fazer o DRE, eu sou contadora, então eu sou chata. Tem gente que faz pelo pagamento do fornecedor, tá errado, entendeu? Você tem que fazer pelo custo da mercadoria efetivamente que você vendeu naquele mês, independente de você ter pago essa mercadoria ou não, tá? Então, é lucro, caixa é caixa. Você pode estar com o dinheiro no caixa porque você fez uma promoção ou porque você comprou parcelado, mas você pode estar sem lucro porque efetivamente aquele dinheiro, quando você for pagar, você vai sentir no bolso daqui 2 meses, por exemplo. Mas o teu lucro não existe, entendeu? Então, tem uma diferença aí. Por isso que o DRE tem que ser calculado pelo regime de competência. Aí a gente consegue fazer. Tá? Acho que foi o Jaime que perguntou aqui, que eu estou vendo, está parado na minha tela, né? As taxas de cartão de crédito aumentam o CMV. Assim, não. As taxas de cartão de crédito e débito, elas aumentam o quê? As suas despesas variáveis. Né? Tem gente também que mistura custo da mercadoria vendida, que são os custos variáveis, né? E coloca tudo junto, custo de mercadoria vendida, despesas variáveis, tudo junto. Por que que a gente tem que separar, né? O custo da mercadoria efetivamente vendida, que vai ser o valor da tua ficha técnica vezes a quantidade vendida, né? Ou se você for fazer um controle de estoque, que na verdade o correto seria confrontar os dois, né? Se você fizer pelo controle de estoque, você vai pegar o estoque inicial do mês. Então, por exemplo, no dia 1º de setembro agora você vai começar a fazer seu controle de estoque. Legal? Vamos lá, né? Meta para todo mundo. Conta tudo que vocês têm no estoque, quanto custou, qual a quantidade que você tem, tudo bonitinho. Durante o mês de setembro aí, você vai adicionar tudo que você comprou. Então estoque inicial mais compras. Aí você vai pegar no dia 30 de setembro e vai verificar quanto que tem de estoque final. E aí você faz a continha, estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso é o seu CMV, que basicamente é quanto custou o que você vendeu, tá? E aí você tem que ter esse número separado das suas taxas de cartões e tudo mais, porque também na hora de você fazer o markup, o teu custo da mercadoria vendida, ele não entra no percentual, tá? A fórmula É, que eu vou passar aqui não vai entrar. Ele vai, o teu markup, ele vai multiplicar o custo. Então, ele não entra na fórmula. Por isso, ele tem que estar separado, tá bom? É complexo mesmo, pessoal, mas assim, depois que vocês pegam o jeito, eu costumo fazer algumas planilhas também para ajudar o pessoal. Então, as planilhas são bem automáticas, já vão te dar o teu DRE automaticamente e corretamente, né? A gente consegue nas consultorias calcular esse markup, então a gente consegue fazer isso. E eu também, Luiz, estou fazendo um curso agora, vou lançar um curso de precificação, porque é o calcanhar de Aquiles, né? Vou lançar um curso de precificação online, com aulas online e tudo mais, e aí eu acho que vai ser bem interessante para acudir o pessoal aí nessa pandemia, né? que legal, que legal. Muita gente aqui está pedindo como fazer ficha técnica, planilha de ficha técnica, o que deve ser levado em consideração na ficha técnica. Eu sei que essa live não é sobre ficha técnica, mas se É. Não, tiver mas como você ajudar, é não um agora, tá? item Que a gente já está acabando. importante. É um É, item importante, né? é, Na verdade, pessoal, se vocês quiserem mandar um oi para mim no direct, eu envio para vocês a planilha. Acho que é mais fácil. Ou vocês entram lá no meu site. Eu tenho o meu WhatsApp no próprio, na bio também do Instagram.
Se vocês colocarem lá, acho que fale com o consultor ou fale conosco, vai direcionar para o meu WhatsApp. Aí vocês podem me perguntar lá e eu mando para vocês, que realmente a planilha de ficha técnica não tem segredo, mas pode ser uma planilha simples, mas ela tem que ter o quê? Todos os insumos, a quantidade exata e o preço de cada item. E o mais importante, gente, não adianta vocês fazerem a ficha técnica e não colocar isso para o seu cozinheiro que está lá, o teu pizzaiolo que está lá. Então, assim, não pode ser uma coisa teórica, né? Tem que ser prática. A pessoa tem que ter a ficha técnica na frente dela para fazer todos os pratos e tudo mais. Uma dica importante seria vocês porcionarem, né? Por exemplo, você está na correria ali, deixa porcionado, né? Por exemplo, quantos gramas de batata vai numa porção? Deixa certinho ali. A pessoa que vai fazer, ela vai pegar o saquinho, vai abrir ou vai, né? Ou mesmo aquelas medidas, né? Deixa unidades de medidas ali para que sempre tenha aquele padrão e para que eles cumpram exatamente o que está na ficha técnica. Porque se você faz uma ficha técnica, deixa na teoria, e aí na prática o teu cozinheiro faz diferente, você tem outro resultado. E aí você vai controlar o estoque, vai bater com os valores, não vai bater nunca. Então é mais uma dica aí que fica para vocês de ficha técnica. Tem Tem uma muita coisa pergunta para aqui. falar, né, Luiz? Mas assim, a gente tem Nossa, não, ficha muito pouco técnica é outro mundo. tempo, gente, é muita coisa. Como são mais 5 minutos. Embalagem, sachê, mostarda, entram na ficha técnica? Não, né? Entra no Então, variável. Então, o que que acontece? Ele é um insumo, né? Mas você não consegue calcular unitariamente quanto que o seu cliente vai gastar. Vamos supor, se você estiver falando de uma pizza, nossa, hoje eu só estou dando exemplo de pizza, né? Quem é de pizzaria ali tá gostando, né? Vamos supor que na pizza, ou no lanche, vamos dar um exemplo mais fácil. Vamos lá. Todo lanche que você faz delivery, você vai colocar lá 3 sachêzinhos de mostarda, 3 de ketchup, ok. Aí você pode pôr na tua ficha técnica. Por quê? Porque você tem um padrão de custo, certo? E aí você consegue precificar. Tudo que vai na ficha técnica é o que faz parte do item a ser vendido. Então, se eu tenho uma embalagem unitária, ele vai ter que fazer parte da ficha técnica. Se tem esses itens, vamos supor, mostarda, ketchup, qualquer condimento, e vai unitariamente em cada item, você manda aquilo junto, ok, você pode pôr. Agora, se você deixa no balcão, você deixa ali no balcão, como que você vai saber quanto que você gasta por lanche para fazer e colocar isso no preço? Não tem como, tá? Não tem como. Aí você pode colocar isso como os insumos, compras de insumos, pode até ser nas despesas fixas, porque vai percentualmente falando, né? Em cada... Tô falando para precificar, tá, pessoal? Para Claro. precificar fica mais fácil. Outra dica. Salário do pizzaiolo, do cozinheiro, como que coloca isso na ficha técnica? Você só vai colocar isso na ficha técnica, pessoal, se vocês tiverem certeza quanto que o pizzaiolo produz diariamente, certo? E como se fosse uma fábrica, sabe? Aquele cara que entra, faz as pizzas e não para. Isso é muito difícil você calcular. Você não vai conseguir calcular. Então joga esse cara aí, ó, na despesa fixa, que percentualmente ele vai estar dentro do markup. Acho que, Luiz, a gente está tendo que encerrar. Tem só 5 minutinhos. Às vezes o Instagram dá um chute aqui na gente e a gente cai. Tranquilo, O que dá para tranquilo. fazer, Luiz, é o seguinte. A gente pode marcar outra, se você quiser. Se o pessoal Vamos. ficou com muita dúvida, né? Se o pessoal tem mais alguma coisa que a gente puder ajudar. Adorei o papo. Nossa, hoje eu falei demais, né? Desculpa, pessoal, se eu falei muito rápido, é que tinha muita coisa para falar em pouco tempo, né? E, e quem tiver algum interesse em falar comigo, pode entrar no direct e mandar mensagem, pode entrar ali na bio, clica ali no Fale com o Consultor, eu não lembro como que tá o item, mas é alguma coisa assim. Vai dar direto no meu WhatsApp, tem o WhatsApp meu no grupo, e é isso. É basicamente isso, né?
E para Pessoal, o pessoal obrigada. que, pô, olha, quem participou da live, sensacional. Ai, que bom, Se for gente. ver, Obrigada, chegamos de obrigada. 30 a 40 pessoas ao mesmo tempo. Nossa, foi É muito recorde da gostosa live. essa live, né, gente? Obrigada, obrigada Nossa, muito mesmo. legal mesmo. Parabéns. Parabéns. Nossa, tô adorando vocês E aí do grupo. Se precisar de vamos alguma fazer uma coisa, eu tô outra aqui para ajudar. de ficha técnica. Muita gente perguntando de ficha técnica. Vamos fazer uma só de Bora ficha fazer. técnica, então. Vamos Bora fazer sim. fazer. Pessoal, E obrigada pela participação. Muita gente passou, muito obrigada. Não vou lembrar o nome de todo mundo, mas agradeço. Agradeço também quem vai assistir, né, depois. Quem puder, pessoal, compartilhe essa live. Eu vou salvar no IGTV, então compartilha, me ajuda também para eu ter mais, vamos dizer, mais alcance. pessoas, mais alcance, né? Para que mais pessoas sejam atingidas aí com essa live. Então curtam, compartilhem, por favor, agradeço demais. Luiz, muito obrigada por participar, tá? Adorei tua participação. Agradeço. Você é demais. É show toda vez. Que Imagina, legal. obrigada. E Obrigada, pessoal, Luiz. entra lá. De repente, enquanto eu estiver falando aqui, vai cair, tá? Não se preocupem. Entra lá no nosso Instagram. Lá sempre, todo dia, a gente divulga os pratos para ajudar na divulgação dos restaurantes da Baixada Santista. Então entra lá, curte, ajuda, vamos É ajudar isso o comércio aí, local, é isso aí. né? Vamos conseguir. Comenta lá, olha que lindo esse aqui, sei lá, faz alguma coisa. É isso aí. E a nossa página lá, Amigos Ajudam Amigos, está lá para isso. É Amigos Ajudam Amigos 013, né? 013. É, Isso, Amigos é Ajudam Amigos 013. Eu 013. vi dois lá no Instagram, mas é o 013 que tá na ativa aí. Isso, é Pessoal, verdade. é isso aí. Então, por favor, Muito compartilhem, obrigado. nos curtam, siga-nos. Eu não sei se todo mundo aqui está me seguindo, né? Eu sempre coloco conteúdo, faço live com outros empreendedores, né? Então dá para vocês terem bastante conteúdo lá também. Gente, eu vou encerrar. Obrigada. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau. tchau.